Queria saber assim, hoje o consumidor final, ele confia mais em review técnico ou em opinião de influenciador? Acho que até. E posso pegar esse Por favor. gancho, Paulo? Assim, eu tenho muito essa dúvida, né? Eu acho que essa questão do influenciador, e não tenho nada contra, acho que qualquer um pode gostar ou querer Sim. falar de algo, né? Mas acho que como que a gente, talvez até antes de entender o impacto para o consumidor que quer tomar uma decisão de compra de um carro, o que, na sua opinião, diferencia de fato um influenciador, né? E ainda que seja obviamente, eu tô falando um não patrocinado, né? Porque se ele é patrocinado, claramente ele é pago para falar bem daquela marca e daquele produto, então não é uma referência, na minha opinião. Mas o que diferencia um influenciador de um jornalista, em termos de conteúdo, de informação? O que a gente pode esperar quando eu vejo um review de um jornalista ou quando eu vejo um review de um influenciador, na sua opinião, claro? Então, o jornalista, o nome já fala, ele é um repórter, ele vai lá, ele investiga um assunto, apura, né? E conta para o público as impressões dele, o que ele apurou, não só a impressão mais fácil, ele baseia em fatos. Então, assim, ele tem cuidado em apurar com critério, com a verdade, com ética, ele com responsabilidade, ele assume a responsabilidade de não induzir a erro, né, o consumidor, né? E então é esse o trabalho do jornalista. O influencer, ele é uma variedade de um publicitário, é uma variação de um publicitário. Então, antigamente, as marcas, para influenciar as pessoas, contratavam artistas de novela, famosos, para falar, eu uso o sabão X, né? Então é a mesma coisa, só que esse influencer, ele é um publicitário, ele não é um notável, assim, que veio do cinema ou da TV, mas ele tem ali um ambiente, né, favorável, seguidores e tal, que ele influencia com a opinião dele. Mas é isso. Ele Nunca vive tinha parado disso. para pensar numa definição dessa, mas no fundo é isso, é um É isso. publicitário. Então é isso. Publicitário. É outro ramo do negócio. Mas você acha que qual que impacta mais o consumidor final? Você acha que ele leva em consideração os dois? Você acha que o review técnico do jornalista? Então, eu acho assim. Ou depende Depende da pessoa. Eu acho a compra de um carro também se você perguntar para um alemão, ele faz uma planilha, aí ele coloca todos os dados técnicos, o consumo, o preço, aí ele faz uma compra racional. Mas se você falar com um latino, eu mesmo tinha um blog do PCG, que eu terminava sempre assim, o cara falava, eu compro, sei lá, um Mob ou um Kwid. Aí eu falava as minhas razões racionais, mas falava, mas se você gosta do Mob, vai fundo, você vai ficar 4 anos por valor de revenda. Vai ficar 3 anos com o carro para ganhar R$ 500 no final. Você vai ficar olhando pro carro na garagem. Não era o carro que eu queria. Não era o carro que você queria. Então assim, se você, às vezes, a gente que trabalha com isso, constantemente recebe consultas. Que carro eu compro, esse ou aquele. Qual a sua opinião? Às vezes o cara ele já sabe, ele quer só que você... Uma validação. Uma vez eu atendi o telefone na redação, o cara falou, o que você acha do carro tal? Aí eu falei, ele falou, pô, já comprei. Eu falei, então seja feliz, né? Então para que você perguntou? Né? Para que você perguntou? Então, assim, então depende muito da pessoa, do perfil da pessoa. Então, assim, eu não sei colocar na balança quem pesa mais. Hoje eu acho que tem mais influencers do que canais de jornalismo automotivo, né? Enfim. E o jornalista tem uma diferença, né? Se eu falar bobagem, o cara sabe onde me achar, ele vai lá na bio. PCG tá aí? Quero uma errata. E na internet é meio assim, não quero generalizar, né? Mas é isso, enfim, eu acho que eu consegui separar, né? Sim. A gente E uma vez eu vi uma apresentação do Google que ele falava da jornada de compra, que ele falava, não adianta você pegar o lead aqui e achar que você investe, né? Para pegar lead e você não acompanha a jornada, né? E aí, assim, aí essa consulta dos especialistas é importante em dado momento, né? E aí, assim... Para tomar a decisão. O influencer pode influenciar, Isso que eu ia falar. como o nome já fala, influencer. Sim. Mas especialista, né? Quem que é especialista, né? Quem tem 60 anos de janela ali. É isso aí. Né? Depende também, muita faixa etária também, né? Ali, o perfil, ali, o estilo do cliente, né? Acho que também ali o segmento, né? Se é um carro premium, não premium. Agora, linkando com essa questão, o conteúdo digital, ele mudou a jornada de compra, né, de um carro, assim, porque hoje com o digital, eu acho que mudou bastante, porque hoje o cliente ele vai constar preço, review, ele vai olhar uma série de fatores e ele tem muita informação, né? Então, assim, acho que o influencer
ajuda, acho que os serviços técnicos também, mas é muita informação, né? Não é isso influencia muito na tomada de decisão. Você acha que o vendedor, o consultor de vendas virou figurante do processo de compra hoje? Assim, você acha que... Como é que você vê? Porque o vendedor hoje ele tem também a possibilidade dele gerar conteúdo, né? Dele gerar os seus próprios leads, dele conseguir fazer os seus próprios vídeos. Não, e o cliente vem com toda a informação, né? Acho que antes a gente ia lembro dos catálogos, dos manuais de treinamento, uns livros desse tamanho. Então, o vendedor, ele era essa referência técnica para o cliente, né? E óbvio, e aí acho que a imprensa fazia um trabalho também importante, mas hoje, a sensação que eu tenho é que o cliente, ele sabe, quase que ele já sabe mais do que o vendedor, né? E aí, quando ele chega na loja ou numa concessionária, o vendedor fica um pouco perdido, né, em relação a isso. Assim, como é que você vê esse comportamento, essa relação hoje com o cliente a nível de informação e tudo mais? Então, eu acho que o nível de exigência para o vendedor aumentou. Com certeza. Também acho. A régua subiu. Subiu. Porque se o vendedor sabe menos que o cliente, ele vai virar coadjuvante mesmo. Ele passa vergonha. Isso eu falo porque eu vejo isso na prática nas consultorias. Ele passa vergonha. E aí o cara pode até virar as costas e falar, vou em outro lugar. Não, ele testa o vendedor. Às vezes ele vai lá, ele faz uma pergunta e ele já sabe a resposta. Mas ele quer ver se o vendedor sabe. Então, Ou se o vendedor tem humildade. Eu falo sempre, a gente trabalha com treinamentos, né? Eu falo, você não sabe falar pro cliente, eu não sei, eu vou verificar a informação. E eu vejo que as pessoas ficam querendo, não vou responder, porque senão vou... Não, tem que ser transparente, né? Faz parte do atendimento. Mas, então eu acho que ele não é coadjuvante, né? Porque eu acho que o atendimento é super importante, né? Assim, se você chega na concessionária e você tá olhando o carro, ninguém olha para você, você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Vou embora, né? A empatia, a conexão, né? O atendimento uau que a gente fala, né? Porque só atender bem hoje não basta, né, Paulo? Você tem que... O cliente hoje, você tem que fazer aquele atendimento que ele fala, nossa, o cliente fica com aquela sensação de... Ele fica sentindo mal se ele for embora sem comprar. Ele fala, olha, eu não vou comprar agora, eu vou falar com a minha esposa, eu vou analisar, vou conhecer mais um carro, mas olha, eu vou comprar com você. E acho que o vendedor tem que buscar isso no atendimento, né? Essa conexão, esse atendimento uau, né? Sabe o que eu acho, Rafa? Acho que como a informação técnica, tanto o review ou até que seja a somatória, né, da imprensa, do jornalismo, junto com influenciadores, acho que como o cliente está tão bem informado, cabe aos canais e também ao vendedor entender um pouco de perfil, sair um pouco só da questão técnica de spec, né, do carro. Ó, meu carro tem isso, é melhor do que o outro. Tá, mas para você, né, o que você valoriza? E entender como ele faz o link entre o que eu tenho para oferecer no meu produto e o perfil daquele cliente, né? Para você conseguir linkar. Então, pode ser que o consumo para o Paulo é importante, ou não, o desempenho. Então, o que eu posso falar do meu produto para atender o perfil dele? Perfeito, né? uma boa entrevista, né? O vendedor tem que fazer as perguntas certas e entender muito bem o cliente, porque às vezes o que o vendedor fala do carro, porque esse carro, autonomia, e não tem barulho, e ele tá tecnologia, e o cliente não quer aquilo. Então, hoje eu sempre falo que o consultor de vendas que se destaca é o cara que sabe fazer as perguntas certas. Então, eu falo pro vendedor, pô, eu quero vender mais, me dá uma dica de ouro. Eu sou muito isso. Não, você que é um vendedor de alta, para me dá uma dica de ouro. Eu falo, se torna um excelente perguntador, que você vai vender muito mais.